E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caríssimos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de podermos continuar com comentário, leitura, estudo dessa obra maravilhosa, Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer novamente estarmos juntos. Que Deus possa nos abençoar a todos. E hoje vou dando continuidade ao estudo. Nós estamos no capítulo 4, o médico espiritual. No último programa, nós estudamos o que aconteceu com André Luiz quando ele recebeu a visita de Clarencio e do médico Henrique de Luna. E os dois afiançaram para ele que ele desencarnara por conta de um suicídio indireto. E o médico, o doutor Henrique de Luna, ele faz uma auscultação e vai começando a explicar a André Luiz as causas de tudo o que aconteceu com ele, né, do câncer principalmente que ele teve. E o mais importante e que ficou gravado na minha mente, que a situação dele piorou muito por conta do comportamento dele, por conta do mau humor. A gente até, acho que no penúltimo programa, a gente contou a história do Belarmino Bicas, que desencarnou e chegou à conclusão e manda nos avisar que mau humor também mata. Então, agora nós vamos dar continuidade a essa situação em que o André Luiz se encontra, sendo analisado pelo médico. Vamos começar hoje no 12º parágrafo do 4º capítulo. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou: já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? E aqui a gente até chegou a comentar também no último programa a questão que existe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala que muitas das nossas aflições, elas têm causa na atualidade da encarnação. Não é nenhuma expiação, não é nenhum karma de outra vida, é simplesmente o nosso mau comportamento, o nosso exagero, muitas das vezes, no caso do André Luiz, da alimentação, da bebida, o desequilíbrio que ele teve na área sexual. E essa é muito interessante o capítulo 5, no item 4, que fala das causas atuais das nossas aflições. Vale muito ser lido para que a gente não fique achando que tudo que nos acontece são coisas de outras vidas. Existe sim algumas coisas que nós não podemos mudar, mas eu acho que a maioria delas são problemas que a gente arranja na própria encarnação, e foi o que aconteceu com o André Luiz. Nesse capítulo 7, nesse capítulo do Evangelho, capítulo 5, né? Isso. Bem-aventurados os aflitos, é o título do capítulo. E Kardec coloca primeiro, no item 4, ele coloca as causas atuais. Depois, no item 5, ele vai falar das causas anteriores, das aflições. Então, ele vai na ordem, né? Realmente, é o que você falou. Muitos problemas nossos poderiam ser evitados pelo nosso comportamento atual. Aliás, a mudança, todos eles vão ser, com certeza, liquidados no futuro pela mudança de comportamento.
Nós estamos falando aqui da questão do corpo somático, porque é o que o André Luiz coloca, e de altíssima relevância, né? De muita importância para nós, porque senão ele não colocava para nós meditarmos. E no meio desse item 4 do capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca nas causas atuais, ele fala assim: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos pelas vicissitudes e decepções da vida. Então engloba tudo, né? Verifiquem se, mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então todos nós, né, temos que fazer esse raciocínio na nossa atual condição evolutiva, porque o erro ele vai se acontecer, mas o importante é o reconhecimento dele e o aprendizado que nós devemos fazer, né? Continuando. Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. É interessante que ele não diz que ele perdeu tempo, porque o tempo não se perde, o que a gente perde são oportunidades. Então, com muita propriedade, o doutor Henrique de Luna diz que ele perdeu oportunidades. Quando eu estava estudando em casa esse capítulo, eu li um conto que tem no livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, pela psicografia de Chico Xavier. É o Conto da Mosca. E é muito interessante a história. A história se passa num centro espírita, um mentor vai conversar sobre a questão da paciência, sobre a calma nos relacionamentos, e ele faz um discurso muito interessante, e depois desse discurso, eu esqueci foi o nome do protagonista. Bom, o rapaz que está escutando as orientações do mentor, o que acontece com ele? Ele, né, achou muito bonito. Na hora, né, que a gente sabe que a gente no centro espírita ou na nossa casa religiosa, a gente está muito impregnado nas questões dos fluidos bons dos mentores da casa. Mas quando a gente sai, às vezes é muito complicado, porque aí é a gente com a gente mesmo. A gente acaba, vamos dizer assim, entre aspas, queimando toda aquela carga energética positiva que a gente recebeu. E esse rapaz, ele vai para casa e no trabalho dele tinha uma mosca começando a perturbar ele no trabalho. E ele, como era uma pessoa impaciente, com aquela situação da mosca em cima da cabeça dele, ele ficou tão nervoso, ele batia, ele espantava. Numa hora ele ficou tão nervoso que ele bateu na própria cabeça com muita força. E ele desencarna. E o Hilário Silva diz que quando ele desperta, ele está no mundo espiritual, ele vê o mentor que ele conhecia do centro espírita, né? O mentor se apresenta e aí ele fala: olha, eu fiquei muito nervoso, o que me aconteceu? Aí o mentor fala para ele: olha, a sua impaciência fez com que você batesse tão forte na sua cabeça que rompeu um vaso e você acabou desencarnando. E aí ele fica, né, muito chateado. E agora, o que vai ser? E o mentor fala para ele: olha, você não fez tantas coisas erradas que precise ficar numa região inferior. Mas você também, com seu temperamento, você também não vai conseguir estagiar numa zona superior. E aí ele falou: então o que resta para mim? Você vai treinar a paciência aqui mesmo onde você está no hospital. E ele fazendo o quê?
espantando a mosca dos doentes. Então, é para a gente entender e compreender com essas histórias, né, com essas historinhas que os espíritos nos contam, o quanto realmente o nosso temperamento, o nosso mau humor, a nossa falta de paciência pode nos levar até a desencarnação, como no caso do nosso amigo que está no Conto da Mosca, no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva. Isso aí já está bem. Nós hoje temos a oportunidade de pesquisar através da internet, né, toda a influência do nosso comportamento mental, das nossas atitudes, com relação a fluidos, né, que nós despejamos, tudo isso no nosso corpo somático, né, resultando às vezes de vários problemas, ou então de felicidade, de compreensão, de resignação, né? A doença em si, ela pode estar no nosso programa evolutivo de aprendizado, mas nós podemos amenizar, sim, né? Nós podemos amenizar, e essa ajuda, ela vem do mundo espiritual, jorra em nós o tempo todo, através dos bons espíritos, desses verdadeiros trabalhadores que estão sempre ao nosso lado, tentando nos ajudar, tentando nos intuir. No livro Nos Domínios da Mediunidade, na psicografia de Francisco Cândido Xavier também, o espírito Emmanuel coloca na introdução ondas, raios, ondas e mentes, se eu não estou enganado. E ele fala disso aí, né? Fala das descobertas, da ciência, da evolução, como Jesus envia seus missionários na ciência para que nós venhamos a raciocinar através das existências da realidade do espírito, né? Nós estamos falando aqui do corpo somático, vamos falar mais, porque ele já falou disso algumas vezes, não é a primeira vez, ele coloca isso, da importância desse veículo que e nos lembramos sempre, nos é emprestado, nós vamos ter que devolvê-lo, né? E que procuremos devolver da melhor maneira possível, não é? A responsabilidade é nossa, né? Dentro daquilo que nos foi favorecido pela misericórdia divina para a nossa evolução, que quando nós já colocamos aqui, Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos também, a evolução se dá no corpo, a evolução real do nosso nível de entendimento, a evolução real só se dá no corpo, então nós precisamos dele. E a última moradia nossa, em termos de raciocínio, lógico, é o corpo. Nós moramos no país tal, no estado tal, na cidade tal qual, mas em última análise nós moramos no nosso corpo. Sim, vamos continuar. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. E aqui a gente pode constatar que existem reencarnações que são preparadas no mundo espiritual com muito carinho, com muita atenção, com muito estudo, e outras, a gente vê na própria obra de André Luiz, outras reencarnações não precisam de tantos cuidados. A dele, como ele seria um médico na Terra, imagine, se um médico, né, um espírito vai reencarnar como médico, se não vai ter todo um trabalho de preparação. Imagine um cirurgião que precisa ter uma coordenação motora perfeita, né, precisa ter as mãos numa precisão perfeita. O próprio corpo é todo preparado. Então, André Luiz, é isso que o Henrique está falando com ele, né? Conversando sobre isso também. Ele foi preparado para reencarnar, tinha uma tarefa, como ele diz aqui, uma longa tarefa, quer dizer, ele iria ficar exercendo a medicina talvez por muitos anos ainda, mas ele não conseguiu completar isso. E onde a gente pode ver essa constatação que cada um tem um tipo de preparo para reencarnar, é que no livro No Mundo Maior, quando o André Luiz vai às cavernas,
no capítulo No Limiar das Cavernas, a mentora Cipriana, ela fala para ele que quando ele reencontra o avô dele, ela diz para ele que no caso do avô, como ele não tinha na próxima encarnação, ele não teria uma reencarnação que fosse influenciar muitas pessoas, ela mesma poderia providenciar. Ela mesmo providenciaria a encarnação do avô do André Luiz, porque ele seria um pedreiro. Lá no livro, nesse capítulo, a gente vê isso. Ele seria um pedreiro, o trabalho dele era acordar, tomar um café, ir para o trabalho, voltar a dormir. Ele não iria influenciar a vida de algumas pessoas, como um médico faz, como um professor. A gente sabe, que existem tarefas aqui na Terra, profissões que influenciam um número muito grande de pessoas, e tal a responsabilidade que nós devemos ter quando a nossa encarnação ela é desse tipo, em que a gente pode influenciar algumas mentes. Então o avô do André Luiz, no caso, não. Ele teria uma reencarnação de um simples pedreiro, não precisaria de muita elaboração. Já a do André Luiz, ela era uma tarefa que deveria ser longa, e ele deve ter sido muito preparado, muitos amigos espirituais devem ter avaliado a reencarnação dele, no caso. Então, isso também está pesando na consciência do André Luiz, não é? Com certeza ele já deve estar preocupado. Realmente é uma situação que nós vamos até fazer uma comparação com outra situação aqui, mas é uma situação complicada, no caso, para ele, né? E é um exemplo para nós, né? Com certeza. Sim, tudo é para nós, tudo aqui é para nós, né? Tudo é para nós, para ver se a gente aprende. Claro, é para quem está lendo, para quem está analisando e para quem está escutando. Tá? Então, ele diz aqui, né, que a longa tarefa. Então, a tarefa dele teria que ser mais longa. Ele reduziu isso. Se reduziu a meras, olha só o termo que ele usa, hein? Meras tentativas de trabalho. E o André Luiz trabalhou, e muito. Inteligente. Então, a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Então, ele faliu nessa área também. Ele assumiu o compromisso antes de encarnar, como nós, e aí não conclui, não se consumou, por rebeldia, porque o pano de fundo de tudo é a nossa rebeldia. A sua rebeldia se resume em orgulho e egoísmo, somando esses dois dá a nossa rebeldia. Vamos fazer uma comparação. Acho que nós já citamos aqui em programas anteriores o caso do Dimas, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, também da série André Luiz, né? E nesse caso do Dimas, é uma desencarnação que os espíritos vão ajudar, né? Na desencarnação, ele está com cirrose hipertrófica. Eles vão ajudar o companheiro lá em lamentáveis condições, como diz aqui no livro, atacado de cirrose hipertrófica, é o Dimas. E aí, quando o André Luiz vai no aprendizado que ele faz e traz para nós, no auxílio à desencarnação desse companheiro, ele repara assim: terá sido como fui suicida inconsciente, penetrei na nossa colônia nessa condição. Ele está olhando o Dimas com cirrose hipertrófica e está vendo o auxílio para ele lá. E está dizendo assim: por que não me ajudaram assim? Por que ele está com cirrose hipertrófica? É quem desgastou o organismo. Eu também desgastei e fui como suicídio inconsciente. Desnecessariamente, eu desgastei. E ele ainda pergunta aqui, por que tamanha consideração? Está com ciúme, né? Um ciúmes enrolou aqui um sentimento. Aí o Jerônimo, que é um dos espíritos que está auxiliando, compreendeu a pergunta e falou assim: não, André, nosso amigo não é suicida. Aí o André, pergunta assim: mas se ele não aproveitou todo o tempo que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu comigo? Aí a caridade vem aí e fala assim, o Espírito fala assim: não conheço o seu passado, André. Claro que conhece, né? Lógico, claro que sabia, mas na caridade a gente já jogava o dedo na cara, mas por isso a gente não é guia ainda, né? Mas vamos chegar lá. Aí ele continua assim: não conheço o seu passado, André. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Muito clara. Ele não falou que é diferente da dele, é muito clara.
fala assim: Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias da existência a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes, desfavorecido de qualquer vantagem material. Aí ele continua dizendo toda a luta áspera que o Dimas teve, a luta de sofrimentos, que ele conheceu ásperas obrigações, mas aí vem o ponto fundamental. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Aí é que é o comportamento aliado ao sofrimento. Aí ele desgastou o corpo, é diferente. Diferente. O André Luiz teve de tudo. De tudo. Ele mesmo, aliás, o André Luiz fala em capítulos anteriores, nós já lembramos que ele nunca soube o preço de um livro. Ele não sabia de nada. Não é questão também de não saber o preço do livro. O problema não é esse. O problema é que a prova da riqueza, o Evangelho fala isso. A prova da riqueza é mais escorregadia, é tão difícil quanto a da pobreza. No livro do Espírito ele diz, mas no Evangelho diz que a prova da riqueza, apesar de ser tão difícil quanto a da pobreza, ela é mais escorregadia, porque nos facilita mais. Talvez a encarnação do personagem aqui, do nosso personagem Dimas, no Obreiro da Vida Eterna, é uma necessidade para ele enquanto espírito. Então ele não foi, ele podia realmente, talvez não podia ter tido a oportunidade de se cuidar, é diferente, cada caso é um caso diferente, não é? Agora, não é por isso que eu já não faço tanta coisa e ainda desleixo comigo, aí piora. Aí eu vou como suicídio indireto e irresponsável. E olha, vamos ter um detalhe, o André Luiz não era espírita, hein? Aliás, ele não era nem religioso. Então, o conhecimento dele, apesar de não ser religioso, mas ele trazia dentro de si, como todos nós trazemos, aquela diferenciação entre o que é certo e o que é errado. Só que nós conhecemos a fundo. Aí a responsabilidade é maior. Sim. Ele imagina como ele ficou quando o mentor, né, falou que o Dimas gastou sim, mas gastou em proveito do semelhante. Porque o Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele era um médium espírita. Então, e ele passou, o mentor fala, né, como o Marco também colocou aqui, ele passou muitas necessidades, ele passou fome, ele teve que lutar com muito sacrifício para poder ajudar a própria família, para poder sustentar a própria família. Então, ele gastou, sim, mas ele não vai como suicida indireto. Então, a gente não pode julgar as pessoas, muitas das vezes, talvez fulano de tal partiu antes da hora, mas como você sabe se realmente fulano partiu antes da hora ou na hora certa, né? Por isso que Jesus nos orientava a não julgar quem quer que seja, porque a gente não conhece, a gente só vê os efeitos do comportamento dos companheiros, mas a gente não sabe a causa. O Chico Xavier tem uma oração que ele fala do outro lado da moeda, porque a gente costuma julgar muito os semelhantes pelo comportamento deles, pelos efeitos do comportamento, mas a gente não sabe o que levou aquela pessoa a se tornar quem é. Muitas das vezes a pessoa toma um comportamento na vida que não condiz com o comportamento sadio dentro da sociedade, mas o porquê que ela chegou até aí, muitas das vezes ela vai ter mais atenuante do que nós com o nosso comportamento que a gente acha que é correto. Então, a gente precisa ter muito cuidado e relembrar sempre as palavras de Jesus do não julgueis, que para nós ainda é um pouco complicado, né? E a diferença básica, Tereza, é que o Dimas, ele foi pela irregularidade da alimentação. Irregularidade, não foi pelo excesso, foi pela falta. O André Luiz foi pelo excesso. Mas esse detalhe também. Mas entra o comportamento mental junto, é claro. Nós estamos fazendo a associação dos dois, tá? Mas se dois. Dizem que morrem muito mais pessoas pela excesso de alimentação do que pela falta, não é verdade? Bom, estamos terminando o programa de hoje e
Um abraço a todos, que Deus possa abençoar suas famílias, a todos os ouvintes. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e que Jesus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.